Bom dia, turma. Vamos começar a falar sobre desenvolvimento embrionário dos mamíferos, certo? Vai ser uma aula dividida, vai ser um capítulo dividido em várias aulas, certo? E a gente vai começar aqui com a parte um, certo? Deixa eu botar aqui pra cá. Certo. O ciclo reprodutivo, gente, começa o start dele começa no acasalamento, certo? Após que acontece o acasalamento, vai haver a fecundação. Depois da fecundação, esse zigoto vai sofrer várias mutações e vai mutar, chegar no útero, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, certo? A gente vai ver as classificações dos mamíferos e como isso ocorre, mas para ver o acasalamento, antes disso, vai ter que ter o quê? A corte, né? Então, para ver a corte, né, é um ritual onde o macho e a fêmea eles se encontram e vê se a fêmea ela analisa se o parceiro é adequado para se reproduzir, né? Mas a gente tem que entender que as fêmeas elas produzem o que? Ferormônio, certo? Há uma produção de ferormônio e esse ferormônio ele tem a função de atrair os parceiros para o acasalamento, os machos para o acasalamento, certo? Algumas espécies de fêmea pode ovular uma única vez por ano, que são aquelas que são monoestrais, certo? E outras espécies possuem vários ciclos estrais, né, durante o ano, são aqueles que a gente chama de poliestrais, certo? Certo? Então, padrões de desenvolvimento. Um dos critérios para classificar os mamíferos, certo, é a questão do desenvolvimento, obviamente, né, os critérios de desenvolvimento do embrião, e eles são divididos em três grupos, certo? São os prototérios, que são o grupo dos monotremados, certo? Que esses prototérios, ele está bem extinto, né? Um dos únicos grupos que está tendo, com 5 espécies no máximo, são os monotremados. A gente também vai falar sobre os metatérios, que são aqueles organismos marsupiais, onde o indivíduo, o embrião se desenvolve na placenta, mas, certo, ele termina o ciclo de desenvolvimento embrionário dele dentro de uma bolsa, certo? O marsúpio. E os eutérios são aqueles placentários como um ser humano, certo? O homem. E dentro deles o ciclo pode variar, certo? Em dias, né? Em meses. Podem ter um ciclo longo, ciclo curto, certo? Então, falar de mamíferos prototérios são animais selvagens, certo? São o tipo de ovo que eles produzem são ovíparos, ou seja, ovos com cascas postos pelas fêmeas, certo? Esses animais, a maioria deles estão extintas, né? O grupo existente dos monotremados possui 5 espécies, onde 4 equidna e um onitorrinco, né? A gente tem a figurinha aí do onitorrinco, né? A fotinha dele, cor mais linda do mundo, certo? Então, eles são o que é importante entender, que é um grupo extinto, né? Os monotremados existem 5 espécies no mundo, certo? E são animais que põem ovos ovíparos, certo? Ovíparos, então, ou seja, ovos com casca, certo? É, no período fértil, esses animais, eles podem liberar 3 ou 4 óvulos, de 2 a 3 óvulos, certo? O sistema reprodutor possui 2 ovários, porém apenas um funcional, certo? O ovo, ele vai sair pela cloaca. O que é a cloaca, meu povo? É onde sai tanto as excretas como os excrementos e também o, o, o ovo, certo? Eles não têm o sistema excretor diferenciado do sistema. O sistema excretor
e o sistema reprodutor desemboca no único orifício que é a cloaca, certo? Então, a fecundação ocorre no oviduto, certo? Com o passar do oviduto, vai acrescentando a bobina, certo? A bobina vai ser acrescentado, que é um nutriente de reserva embrionária, certo? O tipo de ovo é teolécito, certo? Por que teolécito? Porque possui bastante vitelo, né? Postura de ovos de 12 o ovo ele vai ser posto, né? Depois de 12 a 20 dias após a fecundação, e o filhote passa por um período de amamentação, né? Para a questão do crescimento. Lembra que os mamíferos, uma das características dos mamíferos é a questão da mama, a amamentação. A maioria não, todos os mamíferos eles têm o período de amamentação, certo? Se a gente for falar de metatérios, saindo dos prototérios e indo para os mamíferos metatérios, a gente vai considerar os ovos deles como os vivíparos, ou seja, o filhote se desenvolve no interior do corpo da mãe, certo? Esse exemplo de metatérios são os marsupiais, né, os cangurus, animais que possuem essa bolsa, né, que a gente chama de marsúpio, que abrigará o filhote ainda imaturo, certo? Então, o desenvolvimento no interior do corpo da mãe é incompleto, sendo completado no marsúpio, certo? As características desse indivíduo é um par de ovário, o útero bifurcado, não possui cloaca. Existe nesses animais o orifício de excretas é diferente do orifício de reprodução, certo? Vai ser diferente o, a saída, o local de saída, né? A fecundação vai ocorrer no oviduto. Eles vão possuir o âmnion, o core e o alantóide, né? Que são estruturas anexas do desenvolvimento embrionário. Vai haver a formação de uma placenta rudimentar, porque o indivíduo ele não completa, né? Ele ainda sai imaturo, né? O embrião possui uma casca que rompe quando ele chega no útero, certo? Então a gestação desses animais ele é curto, os filhotes eles vão nascer imaturo, por isso que a placenta é rudimentar e completa esse desenvolvimento dentro da bolsa marsupial, certo? E os mamíferos eutérios são aqueles animais mais diversificados que a gente encontra na natureza, certo? São animais vivíparos, porém com placenta mais desenvolvida, certo? A fecundação vai acontecer no oviduto, certo? Mas o desenvolvimento é no útero. No passar do desenvolvimento, na fecundação, vai haver a formação de blastocistos, certo? Desenvolvimento das células, como a gente viu na aula passada, certo? E a gestação é relativamente longa e vai depender um pouquinho de grupos de animais diferentes, certo? O ser humano, ele passa 12 meses com um embrião, né? No projeto de fecundação, os gatos passam 3 meses, elefante 12 meses e assim por diante, certo? É diferente. Então, nas próximas aulas a gente conclui a matéria, certo? A gente vai dividir em outras partes.